Seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para mais uma viagem ao desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e diga nos comentários de onde você é e que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo te dominar. Meu nome é João Matias. Vivi em Ribeirão das Cobras, no interior do Amazonas, e esse relato aconteceu no ano de 1986. Passei a vida inteira lidando com gado, conhecendo cada canto da mata e seus perigos. Mas naquela noite, aprendi que nem tudo pode ser explicado. A lua mal iluminava a trilha que levava à várzea. Os outros vaqueiros se recusaram a ir, dizendo que algo andava rondando o pasto. Não dei ouvidos. Sempre fui homem de resolver as coisas sem medo de histórias. Montei no cavalo e parti sozinho. O silêncio naquela parte da mata era diferente. Não havia rãs, grilos, nem o coachar distante dos sapos. Apenas o ranger da sela e o estalo seco dos cascos na lama endurecida. O cheiro veio de repente. Forte, pesado, como carniça velha misturada com água parada. Olhei ao redor, tentando achar algum animal morto. Nada. Mas a sensação de que algo espreitava crescia a cada metro percorrido. O cavalo empacou, as orelhas arrepiadas, bufando nervoso. Puxei as rédeas com firmeza. Atravessar aquele trecho nunca fora problema antes. Mas naquela noite, cada sombra parecia esconder alguma coisa. A lama se afundava sob os cascos e um vento frio passou entre as árvores. Continuei, sem coragem de olhar para trás. O cheiro ficou ainda mais forte, como se algo estivesse bem perto. Foi então que vi, encostado num tronco caído, um vulto magro e retorcido esperava. A coisa estava lá, encostada no tronco caído, magra, seca, torcida como um galho morto. A pele parecia de couro envelhecido, esticada sobre os ossos. Os olhos eram apenas buracos escuros, fundos demais, e a boca aberta, parecia querer gritar, mas nenhum som saía. O cheiro de podridão piorou, espesso, quase palpável. Meu estômago revirou e o cavalo começou a se agitar. Puxei as rédeas, tentando acalmá-lo, mas ele relinchou e se virou de lado, as narinas infladas. Meu corpo inteiro se arrepiou. Aquilo não era um homem. O vento soprou gelado e senti uma pressão no peito, como se algo invisível pesasse sobre mim. Dei um passo para trás e o solo, antes firme, pareceu ceder. Raízes se retorciam sob a lama como dedos magros tentando me puxar. Meu pé afundou. Tentei me soltar, mas era como se a terra segurasse. Levantei a cabeça e a coisa não estava mais no tronco. Ela flutuava a poucos metros de mim. Os pés não tocavam o chão e os braços, compridos demais, penderam como galhos secos. Os buracos no rosto me encaravam. O medo me prendeu ali. O cavalo relinchava, puxando a rédea com força. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi quando a boca da criatura se mexeu. Não saiu som, mas senti algo na minha cabeça como um eco distante. Um chamado sem voz. Um grito mudo dentro de mim. Minha respiração falhou. Precisava sair dali. Precisava fugir. O pavor me soltou de repente. Minhas pernas obedeceram e, num movimento brusco, me joguei sobre o cavalo. Ele disparou antes mesmo que eu puxasse as rédeas, sentindo o perigo melhor do que eu. Atrás de mim, o corpo seco soltou um grito que não parecia vir deste mundo. Agudo, impossível, como ferro arranhando pedra. O som atravessou meus ossos, fez minha visão escurecer por um segundo. O gado no cercado enlouqueceu. Ouvi o estalo da madeira se partindo, os animais fugindo para o mato, cegos de medo.
O cavalo relinchou, quase empinando. Me agarrei como pude, pressionando os joelhos contra a sela, sentindo o suor e a espuma no lombo do bicho. A mata passava em borrões escuros ao meu redor. O vento cortava meu rosto, mas eu não sentia o frio, só o medo, um medo que crescia a cada segundo. Então senti. Algo tocou meu ombro, gélido, pegajoso, como carne podre encharcada de lama. Meu corpo inteiro gelou, não olhei, não queria ver. Se olhasse, não sairia dali vivo. Esporeei o cavalo. Ele disparou mais rápido, saltando sobre raízes e lamaçais, correndo como se soubesse que só a velocidade nos salvaria. Só parei quando vi a cerca da fazenda. A luz da casa principal brilhava como uma promessa de vida. Atravessei o portão sem olhar para trás. Não sabia se aquilo ainda me seguia, mas sentia que não tinha acabado. O sol já ia alto quando voltamos à várzea. Eu não queria estar ali, mas não podia evitar. O gado tinha fugido e os patrões não iam aceitar desculpas. Fui com outros vaqueiros, fingindo que nada de estranho acontecera. O cheiro tinha sumido. O silêncio continuava. Não havia pegadas, nem sinais da coisa que vi na noite anterior. Mas algo estava errado. O tronco onde o corpo seco encostava não estava mais lá. No lugar, havia um buraco fundo, largo, como se alguém tivesse arrancado algo da terra à força. O solo ao redor estava revirado, como se algo tivesse se debatido antes de sair. Isso aqui não é coisa boa, murmurou um dos mais velhos. Os outros se entreolharam inquietos. Um deles cuspiu no chão, de olho no buraco. Meu avô contava que um sujeito foi enterrado vivo aqui, faz muitos anos. Continuou o velho, a voz baixa, quase um sussurro. Homem ruim, desses que nem a terra aceita. Diziam que a seca veio depois dele, que os bichos morriam e o leite azedava no balde. Quando foram abrir a cova dele, não acharam corpo. Não respondi. Não queria ouvir mais. Fizemos o serviço rápido, mas meu peito pesava. Se aquela coisa era mesmo o que diziam, então a terra não o tinha engolido. Ela o tinha cuspido de volta. Eu devia nunca mais passar por ali, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, a várzea me chamaria de novo. As noites nunca mais foram as mesmas. Cada vez que fechava os olhos, via o corpo seco me esperando na várzea. Os buracos onde deviam estar seus olhos me puxavam para dentro, e sua boca se mexia sem som, como se tentasse me chamar. Eu acordava suado, o coração disparado, sentindo ainda aquele cheiro podre no ar. Na fazenda, ninguém falava sobre a noite da fuga, mas o medo estava lá. Os outros vaqueiros evitavam a várzea, e mesmo os mais velhos, aqueles que diziam não temer nada, faziam o sinal da cruz sempre que o assunto surgia. O gado começou a sumir. Não havia rastros, nem marcas de onça ou jacaré. Os bichos simplesmente desapareciam, como se tivessem sido engolidos pela terra. Boatos corriam entre os peões. Diziam que alguém viu um vulto andando entre os currais de madrugada. Um dos garotos que cuidava dos cavalos jurava ter ouvido um grito vindo do pasto, o mesmo grito que estourou o gado naquela noite. Eu pensava em ir embora, pegar minhas coisas e sumir dali antes que fosse tarde. Mas ir para onde? Minha vida inteira estava ali, entre o pasto e a mata. E no fundo, eu sabia. Podia fugir para o mais longe possível, mas aquela coisa já tinha me visto. Já sabia quem eu era, e talvez, só talvez, estivesse esperando que eu voltasse. A noite estava abafada, pesada. O vento não soprava, e o cheiro de mato parecia parado no ar.
Eu tentava dormir, mas o sono não vinha. Algo me inquietava, uma sensação ruim, como quando um boi sente a chegada da tempestade antes do trovão. Então ouvi o mesmo grito infernal que estourou o gado naquela noite. Veio de longe, atravessando o pasto, mas me atingiu como se tivesse sido dentro do quarto. Meu corpo inteiro gelou. O cheiro de podridão entrou pela janela, forte, sufocante. Meu coração martelava no peito. Forcei-me a ficar deitado, imóvel. Se eu não olhasse, talvez não fosse real. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas então ouvi os passos, secos, arrastados, esmagando a terra do terreiro. Passos leves demais para serem de um homem, mas pesados o suficiente para serem reais. Meu corpo tremia, a madeira da casa estalava, como se o ser estivesse bem ali, esperando. Criei coragem e me arrastei até a janela. Afastando a cortina só um palmo, olhei para a porteira. Ele estava lá, imóvel, magro, o rosto vazio me encarando, como se esperasse algo de mim. Meu estômago revirou. Tranquei portas, janelas, tudo o que pude. Me enfiei num canto escuro e fechei os olhos, murmurando preces esquecidas. O silêncio voltou, mas eu sabia que não tinha ido embora. Ele só estava esperando. Na manhã seguinte arrumei minhas coisas. Não podia mais ficar ali. Joguei um saco de mantimentos no cavalo e segui pela estrada de terra. O sol castigava, mas o frio do medo não saía de mim. Eu só queria ir para longe, mas a estrada nunca acabava. Caminhei por horas, e quando olhei ao redor, vi o pasto da fazenda, o curral, a porteira. Meu corpo travou. Eu não tinha saído do lugar. Tentei outro caminho, cortando pelo mato. O mesmo destino. A estrada me trazia sempre de volta. O desespero cresceu. Corri com o cavalo até as patas sangrarem, mas tudo era em vão. A fazenda me prendia. Não era só a terra, era ele. O corpo seco nunca quis me matar. Não precisava. Eu entendia agora. Ele queria que eu vivesse. Vivesse com medo, com o cheiro de podridão sempre no ar, com a sensação de que, a qualquer momento, aquela boca muda começaria a chamar meu nome. Depois disso, nunca mais fui o mesmo. Passei a vagar como uma sombra, incapaz de dormir, de trabalhar, só esperando, porque eu sabia, um dia ele voltaria. Meu nome é Raimundo Ferreira. Vivi em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e esse relato se passou no ano de 1993. A vida por ali é simples, e o rio Japurá sempre foi a minha casa. Desde menino, aprendi a mexer com as redes e a canoa. O rio é tudo para quem vive da pesca, e eu sabia cada canto, cada curva daquelas águas escuras. Aos poucos, os mais velhos começaram a contar histórias sobre a boiúna, uma cobra gigante que, segundo eles, nadava nas profundezas do rio. Diziam que ela era tão grande que virava canoa e devorava pescador. Muitos falavam com um tom de medo, outros com um sorriso de quem sabia mais do que deixava transparecer. Mas eu, sempre cético, nunca dei ouvidos. Para mim, eram apenas superstições inventadas para assustar os novatos, um jeito de controlar a juventude que se atrevia a pescar em águas desconhecidas. A cada amanhecer, o trabalho no rio era o mesmo. Jogava as redes e remava para onde a correnteza me levava. Não havia mais nada a temer além da natureza selvagem. O rio, apesar de profundo e misterioso, sempre foi a minha verdade. A canoa era meu refúgio, minha vida, meu sustento. A rotina não variava. O silêncio das águas, só quebrado pelos sons dos pássaros
ou o grito distante de um peixe saltando. No fundo, eu achava que aqueles que falavam da boiuna eram apenas velhos contando histórias para passar o tempo. Eu sempre pensava, isso tudo não passa de fantasia. Era uma noite comum como tantas outras. Eu estava no rio remando lentamente, puxando as redes e tentando pegar o que poderia garantir meu sustento para o dia seguinte. O silêncio ao meu redor era profundo, interrompido apenas pelo som das águas e o estalo da madeira da minha canoa. Eu já estava acostumado à solidão do rio, mas naquela noite algo estava diferente. A primeira sensação foi sutil. Não sabia ao certo o que era, mas me senti observado. Olhei ao redor, mas não havia nada. Só as árvores altas à margem, o breu da noite e o som do rio. Mas a inquietação não se afastava. A escuridão parecia mais espessa, como se o rio e a floresta estivessem guardando algo de secreto. De repente, ouvi um barulho na água. Não era o som de um peixe saltando ou de algum animal. Era algo mais profundo, um movimento estranho sob a superfície. O barulho parecia se deslocar para onde eu estava, como se algo estivesse nadando em direção à minha canoa. Fiquei parado, escutando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas nada além do som das águas agitadas. O medo começou a crescer. Não era um medo claro, mas uma sensação crescente de que algo estava ali, ao meu redor, apenas esperando. Eu tentei afastar essa sensação, dizendo para mim mesmo que era a solidão, que era apenas o rio me pregando uma peça. Mas o barulho continuava, agora mais intenso, e a sensação de estar sendo seguido aumentava. Decidi que era hora de voltar. Remando rápido, deixei aquela parte do rio para trás. Algo estava errado, eu podia sentir. O rio, que antes me parecia seguro e conhecido, agora parecia distante, perigoso, como se algo mais estivesse lá, escondido nas profundezas. Aquela noite parecia mais escura que todas as outras. O rio, com sua imensidão silenciosa, me convidava a ir além, a explorar um trecho que sempre evitava. Não sei ao certo o que me levou a isso. Talvez fosse o desejo de quebrar o medo, de provar que o que quer que eu tivesse sentido não passava de bobagem. Eu estava errado. Enquanto remava, percebi uma abertura na água à frente, como se algo grande tivesse se movido por baixo da superfície. A água estava agitada, criando redemoinhos que se formavam e desapareciam, como se a correnteza estivesse sendo puxada por uma força invisível. O silêncio ao redor de mim parecia mais denso, mais tenso. Cada remada me levava mais para dentro daquela força desconhecida. De repente o barco balançou com uma violência que quase me derrubou. Eu segurei a borda da canoa tentando manter o equilíbrio. Algo estava lá, abaixo da água, movendo-se de uma maneira que eu não conseguia entender. O som da água, o som da floresta, tudo parecia desaparecer, substituído por uma sensação de pura impotência. Foi então que ouvi um som profundo, abafado, como um rugido vindo de algum lugar distante. Não era um som de animal, nem o de algo natural. Era como se a própria terra estivesse se movendo, como se o rio tivesse vida. A escuridão me impedia de enxergar qualquer coisa, mas eu podia sentir a presença daquela força embaixo da água, movendo-se com um poder que eu não conseguia compreender. Eu estava à mercê de algo que eu não podia ver, mas que sentia em cada fibra do meu ser. A sensação de impotência tomou conta de mim. E por mais que eu tentasse entender o que estava acontecendo, não havia explicação para aquilo. Algo estava lá, esperando.
E eu, por mais que quisesse fugir, sabia que não poderia escapar. A água do rio estava inquieta, como se alguma coisa estivesse se movendo por baixo, mas eu não conseguia ver. No começo, eram só pequenas sombras, esboços distantes na escuridão. Mas a sensação de estar sendo observado, de estar sendo seguido, se intensificava a cada remada. O som do zumbido profundo, vindo de algum lugar nas profundezas, era como um presságio, algo que não deveria estar ali. Eu tentei me convencer de que era só mais uma daquelas brincadeiras do rio, mas o medo que me tomava não me deixava mais pensar com clareza. O zumbido ficou mais forte, como se uma força poderosa se movesse na água, atrás de mim. Não podia ver nada, mas sabia que algo estava lá. Eu não sabia o que era, mas sentia que era algo grande, algo ameaçador. Foi quando os olhos apareceram. Brilhando na escuridão, 2 pontos amarelos, intensos como faróis. Eles estavam lá, fixos em mim, como se me observassem com uma intenção cruel. Meu coração parou por um momento, o pânico tomando conta de todo o meu corpo. Não era possível que eu estivesse vendo aquilo. Não era possível que os olhos daquilo que me assustava estivessem ali, bem à minha frente. Mas estavam. A sensação de estar diante de algo monstruoso me paralisou. Eu queria gritar, queria fazer algo, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu consegui fazer foi pegar o remo e tentar remar com força, desesperado para sair daquele lugar. Mas os olhos, aqueles olhos amarelos, me seguiam. Eu podia sentir que eles estavam mais próximos, como se estivessem me puxando de volta para a escuridão do rio. O medo era tanto que eu não pensava mais. Eu só queria sair dali, longe, muito longe. O pânico me dominava e a canoa parecia estar prestes a virar a qualquer momento. A água ao meu redor estava furiosa, como se algo enorme estivesse se aproximando. O silêncio que normalmente envolvia o rio, a floresta, tudo ao meu redor, desapareceu. Havia um barulho abafado, como se a terra inteira estivesse tremendo, e meu coração batia rápido demais. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me paralisava, mas não consegui fugir. De repente, uma sombra gigantesca se ergueu da água, uma forma escura, brilhante como couro molhado. Meus olhos estavam fixos nela, e mesmo sem querer, vi a sua verdadeira magnitude. A cabeça da boiúna era enorme, maior do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Seus olhos amarelados como faróis brilhavam na escuridão da noite, mirando-me com uma intensidade aterradora. O rio em volta de mim parecia desaparecer, e tudo o que existia era aquela coisa que se erguia das águas, imensa e predatória. Ela abriu a boca e um cheiro fétido de carne podre invadiu o ar, fazendo meu estômago revirar. O bafo quente era insuportável e eu quase perdi a razão. Meu facão estava na mão, mas não fazia sentido algum. Não havia força no que eu estava fazendo, como se o simples gesto de segurar a lâmina fosse inútil diante de algo tão monstruoso. Eu tentei balançar o facão contra a água, tentando espantar o monstro, mas nada acontecia. Nada a tocava. O medo consumia cada fibra do meu ser. Eu não sabia o que fazer, como lutar contra aquilo. Gritei, sem saber o que esperar, se havia algo que pudesse me salvar. A boiúna então parecia me engolir com o olhar, como se estivesse prestes a me devorar ali mesmo. Mas, antes que pudesse sentir o impacto do ataque, algo mudou. A besta parou, como se tivesse sido interrompida, e a água ao meu redor ficou imóvel novamente.
Eu não entendi, mas aproveitei o momento para tentar remar. Era tudo o que eu podia fazer. O ataque da boiúna deixou minha mente em frangalhos. Eu mal conseguia respirar. O ar parecia pesar mais a cada segundo. Quando a besta parou, algo dentro de mim simplesmente quebrou. A única coisa que eu conseguia fazer era remar, sem pensar, sem hesitar. Minhas mãos estavam trêmulas, o facão ainda em uma das mãos, mas eu sabia que nada poderia me salvar daquilo. A única coisa que eu queria era sair dali, longe de qualquer coisa que me lembrasse daquele pesadelo. O rio parecia estranho, como se estivesse vazio, sem vida. O som da água me fazia arrepiar a cada movimento, e cada vez que olhava para trás, tinha a sensação de que ela estava lá, observando, esperando o momento certo para me pegar. A floresta ao redor parecia mais escura, mais fechada, e o silêncio era ensurdecedor. Eu não ousava parar, não ousava pensar. A única coisa que me mantinha em movimento era o medo que me consumia. Cada barulho na água fazia meu coração disparar, mas eu continuava. O pânico me tomou de tal maneira que eu mal conseguia enxergar. Minha visão se embaçava com a pressão do terror. Eu estava em um pesadelo e tudo o que queria era acordar, mas sabia que o pesadelo estava longe de terminar. Eu estava fugindo de algo que não entendia, algo que eu nunca teria coragem de enfrentar novamente. Quando vi as luzes da minha vila ao longe, uma sensação de alívio momentâneo tomou conta de mim. Eu não olhei para trás, não tive coragem. A única coisa que eu sabia era que nunca mais pisaria naquele pedaço do rio. Nunca mais. Cheguei à vila exausto, mas o alívio de estar em terra firme foi logo consumido por um vazio profundo. O rio, a boiúna. Algo havia sido arrancado de mim, algo que não podia ser explicado, mas que eu sabia estar perdido. A vida que eu tinha antes, simples e tranquila, parecia distante, como se tivesse sido levada pelas águas escuras do Japurá. Tentei contar a minha história para os outros pescadores, mas ninguém acreditou. Olhavam-me como se eu fosse louco, como se a experiência tivesse quebrado minha sanidade. Os mais velhos, aqueles que falavam sobre a boiúna, agora pareciam estar certos, mas ninguém se atrevia a admitir. Eles riam, talvez com um pouco de compaixão, talvez com zombaria, e no fundo, eu me sentia mais sozinho do que nunca. Jurei a mim mesmo que nunca mais voltaria àquele pedaço do rio. Não importava o que acontecesse. Aquela parte do Japurá não era mais minha. Eu não era mais o homem que desafiava as histórias antigas. Eu não era mais o cético que ria das lendas. A experiência me transformou, e agora a única coisa que restava em mim era o medo. Agora, sozinho em casa, olhei para a floresta que rodeava a vila. A escuridão parecia mais densa do que nunca, e a sensação de que a boiúna poderia estar em qualquer parte, esperando, nunca me deixou. O rio, o mal, não se afastam de verdade. Eles ficam com você, como uma sombra que não pode ser sacudida. Eu não sou mais o mesmo homem, não sou mais o pescador. Sou apenas alguém tentando sobreviver a algo que não pode ser explicado, algo que talvez nunca entenda. Meu nome é Severino Rocha. Eu vivi em Chapuri, no estado do Acre, no ano de 1979. E esse relato aconteceu naquela época. A vida naquela região sempre foi simples e dura. Eu e meu irmão Antônio éramos os únicos a morar naquela cabana isolada no meio da Floresta Nacional do Purus. A casa não era mais do que uma construção de madeira improvisada, com as paredes tortas e o telhado de capim.
Não havia luxo, apenas a necessidade de estar longe de tudo e todos, trabalhando com a terra para garantir o sustento. A rotina era marcada pela lida diária com as árvores. Era preciso cortar madeira para o fogo, para a construção, para qualquer coisa que fosse necessária. Passávamos o dia entre a serra e o machado, sempre em silêncio, com a mata à nossa volta como uma presença constante. Antônio, mais velho e experiente, sempre dava as ordens. Eu fazia o trabalho, sem questionar, como sempre. Não tínhamos grandes desejos, a não ser o trabalho cumprido. A vida, para nós, se resumia a isso: cortar, carregar, caçar, pescar. Conversas eram raras, e as histórias que Antônio contava à noite ao redor do fogo eram sempre as mesmas. Fala de criaturas que rondavam a mata, de coisas que surgiam à noite e que ninguém deveria enfrentar. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias. Para mim, eram apenas mitos de gente que tinha medo do desconhecido, até aquele dia. Enquanto cortávamos uma árvore, um som estranho chegou aos nossos ouvidos. Algo distante, mas forte. Um grunhido que fazia o ar vibrar, mas por um momento deixei de lado, como se fosse apenas mais um animal desconhecido da floresta. O dia continuava quente, e a lâmina do machado cortava as árvores com a mesma precisão de sempre. Eu e Antônio trabalhávamos em silêncio, como se a floresta fosse uma extensão natural de nossas vidas. Mas de repente, o som veio. Um grunhido profundo que parecia sair de dentro da terra, fez o ar tremer e a madeira da árvore que estávamos cortando parecer vibrar. Não era como nenhum outro som que já ouvimos naquelas paragens. Era algo pesado, algo que não pertencia àquele lugar. Antônio parou no meio do movimento, os olhos fixos na direção do som, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Seu rosto, normalmente sério e impassível, agora estava tenso, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. O grunhido se repetiu, mais forte, mais perto, e isso fez a terra tremer novamente. Algo ali estava diferente. Foi então que ele sussurrou quase para si mesmo: Mapinguari. As palavras saíram com um tom baixo e urgente, mas eu só consegui rir. Eu nunca tinha acreditado nessas histórias que ele contava sobre criaturas e monstros da floresta. Para mim, isso não passava de mais um mito, mas ao mesmo tempo, o ar parecia mudar, e algo na minha barriga me dizia que aquilo não era uma brincadeira. O cheiro chegou logo em seguida. Algo podre, misturado com um odor de carne velha e bicho molhado. Era como se a própria floresta tivesse começado a exalar algo que não deveria. Eu não sabia o que fazer. Algo estava errado. Algo estava nos observando. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca imaginei ser possível. O grunhido ainda ecoava pela floresta, mas agora ele era acompanhado de algo mais. Um peso no ar. Uma presença que se aproximava com passos lentos, mas firmes. Quando ele apareceu, a terra pareceu parar por um instante, como se o próprio mundo tivesse congelado diante do que estava prestes a acontecer. Era o Mapinguari. Eu reconheci a criatura instantaneamente, não pelas histórias, mas pelo tamanho que dominava tudo ao redor. Aquela coisa tinha mais de 3 metros de altura, com a pele tão grossa quanto o couro de um jacaré, rugosa e escura. No meio da testa, um único olho, grande e sem vida, nos observava. O olhar penetrante, vazio, fazia o coração disparar. A criatura se movia com uma lentidão assustadora,
mas havia algo de avassalador em cada passo. Cada movimento parecia carregar uma força descomunal, como se a própria floresta estivesse sendo quebrada sob o seu peso. E, no meio de sua barriga, a boca, grande, cheia de dentes enormes, babando como se estivesse esperando por algo para devorar. O cheiro de carne podre e bicho molhado ficou ainda mais forte, fazendo o ar ficar denso e insuportável. Eu fiquei paralisado, com os olhos fixos naquela monstruosidade, enquanto Antônio, ao meu lado, soltou um grito de terror. Ele não esperou. Correu com toda a força que tinha, mas o Mapinguari emitiu um urro tão forte que parecia fazer o chão tremer sob nossos pés. O som cortou a floresta como um trovão e eu, incapaz de me mover, só conseguia assistir ao pânico tomar conta do meu irmão. Tentei ir atrás dele, mas o medo me paralisou. Meu corpo não respondia. A floresta, que sempre foi familiar, agora se tornava um lugar onde o impossível estava acontecendo. Algo que eu nunca poderia controlar. Algo que estava prestes a nos devorar. Eu tentei puxar Antônio, mas ele tropeçou e caiu, o que me fez hesitar por um momento. O grunhido da criatura, como um rugido de fome, ecoava cada vez mais perto. O som do monstro nos perseguindo fez o ar se tornar mais denso, e eu senti o peso da floresta, como se as árvores se fechassem ao nosso redor. A mata, antes familiar, agora parecia hostil, e o chão, com suas raízes e buracos, se tornava um inimigo a cada passo. Antônio se arrastava, tentando se levantar, mas o medo o paralisava. Eu não podia esperar mais. O pânico tomou conta de mim e, sem coragem de olhar para trás, comecei a correr, quase cegamente, em direção à cabana. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se a terra estivesse tentando me segurar, mas o medo de ser alcançado me empurrava para a frente. O som da criatura se aproximando era inconfundível, e eu sabia que não estava mais tão distante. Quando comecei a sentir algo roçar minhas costas, a sensação de que a morte estava perto me congelou por completo. Era o bafo quente do monstro, se aproximando com sua força silenciosa. As árvores pareciam sumir ao meu redor. A única coisa que existia era a corrida desesperada pela vida. Minha mente gritava para correr mais rápido, mas o terror me consumia. Eu não tinha mais controle, só corria cego e desesperado em busca da cabana. Quando finalmente chegamos à cabana, a sensação de alívio foi passageira. Fechamos a porta com força, trancando tudo, mas a insegurança ainda estava presente. O som do monstro batendo nas árvores ao redor fez a estrutura da cabana tremer. Era como se a floresta estivesse tentando nos engolir e o Mapinguari estivesse ali fora, esperando o momento certo para invadir. Dentro da cabana, a tensão se espalhava pelo ar. Antônio estava imóvel, o rosto pálido, os olhos fixos na porta. Nós dois ficamos em silêncio, ouvindo o som distante do monstro, suas batidas, seus grunhidos, cada ruído deixando o medo mais forte. O vento lá fora parecia gritar, mas o som mais aterrador era o silêncio que tomava conta de nós, a cada intervalo entre os golpes do monstro. Eu não sabia o que fazer. A escuridão da noite parecia se arrastar e o tempo se esticava como se nunca fosse amanhecer. Sentia o coração batendo forte, mas tudo o que podíamos fazer era esperar. Aquele ser monstruoso ainda estava ali, próximo demais, e a ideia de que não conseguiríamos escapar começava a se formar em minha mente. O medo crescia, e por mais que eu tentasse afastar o pensamento, me perguntava se algum dia conseguiríamos sair dessa floresta.
O que poderia nos salvar? Ou será que estávamos destinados a permanecer ali, à mercê de algo que nunca conseguiríamos entender? O único som que ouvíamos agora era o próprio medo se infiltrando nas sombras. Quando a luz do amanhecer finalmente tocou o chão, não havia alívio. Saímos da cabana com o corpo ainda tenso, os olhos se adaptando à luz fraca, e o que vimos me paralisou. A floresta estava irreconhecível. Árvores torcidas e quebradas estavam espalhadas por todo lado, como se algo gigantesco tivesse passado por ali, destruindo tudo em seu caminho. As marcas no chão eram profundas, como se o próprio solo tivesse sido arrancado. E as pegadas, grandes, fundas, quase como se o próprio peso da criatura tivesse afundado a terra. Eu comecei a entender a magnitude do que aconteceu. O Mapinguari passou por ali. As árvores não estavam danificadas por simples ventos fortes, mas por um ser monstruoso, capaz de destruir qualquer coisa em seu caminho. A sensação de que ele ainda estava por perto tomou conta de mim. O medo apertou meu peito, e minha mente começou a formar imagens da criatura, vigiando-nos das sombras. Estava ali, à espreita. Antônio estava ao meu lado, mas sua expressão era a mesma de antes, vazia de coragem. Eu não sabia o que fazer. O caminho de volta para a nossa cabana parecia mais distante. E eu me perguntava se algum lugar, algum abrigo, poderia nos salvar. O medo não nos deixava. Ele estava impregnado no ar, nas árvores, na terra sob nossos pés. A ideia de que nunca mais seria seguro voltar àquela floresta crescia dentro de mim. E eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Tentamos retomar nossa rotina, mas a floresta já não era o mesmo lugar. As pegadas do Mapinguari ainda estavam gravadas na terra, como se ele tivesse marcado aquele caminho para sempre. Cada passo que dávamos parecia ser observado, e o som da mata ao redor, que antes era familiar, agora era estranho e ameaçador. A sensação de que a floresta nos vigiava, como se tivesse se tornado um campo de caça, não me deixava. Eu tentei manter a calma, dizer para mim mesmo que o monstro já tinha ido embora, que talvez estivéssemos apenas imaginando a sua presença, mas não conseguia enganar minha própria mente. Cada ruído que vinha das árvores, cada movimento entre os arbustos, me fazia tremer. A paranoia estava tomando conta de mim e o medo, como uma sombra, nunca me deixava em paz. Antônio, ao meu lado, parecia tão exausto quanto eu, mas em silêncio. Ambos sabíamos que algo tinha mudado para sempre. A vida simples que levávamos antes, tão calma e isolada, agora parecia um conto de outro tempo, um tempo que não voltaria. O monstro, aquele ser gigantesco e grotesco, não estava mais diante de nós, mas sua presença, de alguma forma, ainda nos rondava. Eu sentia isso em cada passo que dávamos, em cada olhar que trocávamos, e no fundo, sabia que nunca mais me sentiria seguro na floresta. O mal que habita aquele lugar, talvez, nunca vá embora.